E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo preenchido por sangue e caos. Era como se fosse parte do inferno. O nosso protagonista juntamente com um grupo de pessoas foram invocados à força neste mundo, onde a regra era matar ou ser morto. Após uma intensa batalha contra um poderoso monstro, eles conseguem vencer. Porém no final todo o seu grupo juntamente com ele foram mortos. O protagonista chamado Kanga acreditava que tudo iria acabar, porém após abrir seus olhos novamente, ele ainda estava vivo. Ele não entendia o que tinha acontecido, mas ele recebeu o poder de controlar tudo que ele matava, onde quanto mais forte eram seus inimigos, mais forte o seu exército se tornava. Os oponentes que ele encontrou em um continente eram todos seres humanos, onde cada um deles possuía habilidades diferentes. E finalmente depois de 10 anos, sobrevivendo contra inimigos com poderes extraordinários, eles encontraram um portal interdimensional, que deu ao seu irmão mais novo a chance que ele queria de retornar para a Terra. Seu irmão não disse nada, mas seu sorriso lhe mostrou que ele entendeu o que ele queria dizer. Eles sempre foram unidos até na Terra. Kanga se tornou o necromante mais forte, aquele capaz de controlar a morte que todos temiam. O líder dos monstros com sede de sangue dos vivos. Ele se tornou o único ser humano que era respeitado e temido pelos outros necromantes. Esse mundo se tornou seu lar, e ele recusava voltar para a Terra, pois neste mundo ele podia aliviar a intenção assassina que ele sentia na Terra, e este era o único lugar em que ele podia viver como um necromante. Algum tempo depois um dos seus subordinados vem avisar que o seu irmão que estava na Terra faleceu. Irritado, Kanga fala para ele ser mais específico. Após descobrir que seu irmão foi morto, Kanga fala para prepararem para irem para a Terra juntamente com os 5 seres mais poderosos desse mundo. Ele vai retornar para seu mundo em busca de vingança contra aqueles que mataram seu irmão. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, que um dia misteriosamente uma dungeon apareceu na porta do seu quarto. Por causa disso ele ficou preso em seu apartamento. Após entrar nessa dungeon, ele ficou impressionado, pois ele sentiu como se fosse um protagonista de uma história de fantasia. Porém tudo isso muda quando ele encontra goblins de verdade, onde rapidamente ele é atacado e quase morto. Por sorte no final ele conseguiu sobreviver. Após isso uma mensagem do sistema aparece parabenizando por ter sobrevivido e deu para ele a qualificação de um explorador de dungeon. Mas após ter todas as suas ilusões destruídas e ser quase morto, ele se trancou em seu quarto, onde mesmo pedindo ajuda na internet ou na polícia ninguém acreditava nele. Mas ele acabou achando um site que tinha outras pessoas como ele, e dentro desse site além de ter um tutorial tinha uma loja também. Além disso os jogadores também recebiam missões que davam recompensas. Essas dungeons precisam ser terminadas em grupos para poder escapar, mas como Kim não tinha coragem ele queria apenas esperar o seu grupo terminar sozinhos. Mas como ele precisava de dinheiro para poder comer, ele teve que começar a caçar. Após ter apenas 5 pessoas vivas, ele ficou ainda mais assustado. Até que um dia ele foi o único sobrevivente, mas ele não desistiu após descobrir melhor sobre suas habilidades, onde ele é capaz de domar monstros e também possui outras magias. Sem muitas escolhas, como o único sobrevivente do seu grupo, ele vai iniciar uma nova jornada dentro dessa dungeon em busca de ficar cada vez mais forte, para derrotar poderosos inimigos de andares mais fundos e com isso ser capaz de completá-la e sair desse inferno. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia um terrível desastre aconteceu. Milhares de monstros começaram a sair de portais e atacar a humanidade. Rapidamente o desastre se espalhou por todos os lados. Em meio de tudo isso os pais do nosso protagonista acabaram perdendo suas vidas. Naquele dia ele perdeu tudo que tinha em um instante. Após isso ele fez uma promessa que iria se tornar um caçador para dizimar todos esses monstros sem piedade. Porém 7 anos após esse desastre, ele acabou sendo expulso do centro de treinamento de caçadores. Isso porque após despertar normalmente levaria alguns meses para completar seu treinamento, mas mesmo após vários anos não conseguiu completar, onde até mesmo o instrutor fala que seu talento é pior que lixo. Mesmo passando por tudo isso ele estava decidido que não iria desistir. No entanto quando vai pedir ao instrutor para fazer o exame de caçador, novamente ele é apenas espancado. Mas para sua surpresa, neste momento ele escuta uma voz falando que a Torre dos Desafios elogia sua determinação de ferro. Após isso ele acaba
acaba sendo sugado para dentro de um portal. Dentro desse portal aparece um painel para ele selecionar a dificuldade, onde as recompensas serão proporcionais a qual ele escolher. Sem pensar muito, ele rapidamente escolhe a mais difícil. Com isso, ele é mandado para o primeiro andar da torre, onde seu objetivo é sobreviver, e se for capaz de completá-lo irá receber uma característica única. Mas como ele escolheu difícil como dificuldade, ele logo se depara com um enorme monstro, e a penalidade pelo fracasso é sua morte. E com isso agora ele vai ter que partir em uma nova jornada nessa torre na dificuldade mais difícil, em busca de conquistar o poder que tanto desejou para assim se fortalecer o suficiente para conseguir eliminar todos os monstros e completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Zang, onde há 10 anos atrás ele acabou transmigrando da Terra para um novo mundo. Ele se tornou filho adotivo de uma família que tratava o Zang como sendo um deles. Neste mundo, há alguns anos atrás, misteriosas cavernas demoníacas apareceram em locais diferentes do mundo. Após isso, alguns demônios começaram a sair delas e causar o caos e destruição. As armas modernas eram inúteis contra essas criaturas. Em meio a tudo isso, Zang perdeu seus pais, ficando sozinho com sua pequena irmã, e para tentar conter esses monstros, os humanos começaram a entrar nos portais demoníacos, e com isso, com o passar do tempo, eles descobriram que aqueles que entrarem no domínio mágico poderiam se fortalecer, ficando mais forte que um humano comum, permanecendo assim após voltar ao mundo normal. Foi assim que o contra-ataque iniciou. As nações começaram a formar lutadores do domínio mágico, e com o passar do tempo a organização internacional, sendo conhecida como Associação dos Lutadores do Domínio Mágico, logo foi estabilizada. Eles categorizaram os lutadores do 1º ao 5º nível, de acordo com suas habilidades. Isso porque apenas os lutadores de 5º nível conseguiam derrotar demônios de alto nível. Também só existe apenas 7 ranks de talento que podem despertar, e apenas despertando como rank A, que é capaz de passar na avaliação e se tornar um lutador do 1º nível. Zang estava passando por várias dificuldades para sobreviver junto com sua irmã devido ao dinheiro. Com isso, ele decidiu entrar no domínio mágico para despertar, pois esse era o único meio de conseguir dinheiro. Durante a sessão de despertar, para sua surpresa, ele acaba ganhando um talento de rank 3, esse adquirido o poder lendário da arte da invocação, algo que nunca tinha acontecido antes. E a partir deste momento, Zang vai iniciar uma nova jornada em busca de criar seu próprio exército de bestas para assim se tornar o despertado mais forte deste mundo, e com isso ser capaz de proteger sua família. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sungo, onde após sair do exército, ele decidiu começar a fazer uma faculdade, e no caminho para sua faculdade ele acaba se encontrando com um de seus amigos, e após conversarem um pouco, seu amigo acaba vendo no céu uma porcentagem com uma mensagem escrito baixando monstros. Após chegar a 100%, essa mensagem some. Porém, como Sungo não viu nada, ele apenas vai para sua aula e não acredita em nada. Pouco tempo depois, durante a sua aula, acaba aparecendo um painel na sua frente, perguntando qual o melhor trabalho para ter em um mundo pós-apocalíptico, e manda ele escolher. Após isso, todos os objetos eletrônicos param de funcionar, e o painel aparece para todos, falando para eles escolherem um trabalho, e também aparece várias cartas para as pessoas escolherem. Tem poucos segundos para selecionar a que quiser. Após uma das pessoas escolher a carta de guerreiro, ele ganha uma espada, e a carta some para todos. Após Sungo pensar um pouco, ele decide pegar a carta que tem mais estrelas, e ele acaba selecionando a de necromante, sendo uma carta de 5 estrelas. Após esses eventos, eles acabam sendo atacados por um monstro. Mesmo Sungo não entendendo o que estava acontecendo, para sobreviver ele decide lutar contra esse monstro, e ele acaba conseguindo matar esse monstro, e como recompensa ele ganha algumas moedas de ouro, e com isso sua habilidade é ativada, onde o corpo do monstro se torna um esqueleto que ele pode comandar. Com isso agora Sungo vai ter que trilhar um novo caminho nesse mundo que está se acabando, onde ele vai ter que lutar contra vários monstros, mas ele está decidido que vai aprender a usar a habilidade de necromante para ficar muito mais forte e sobreviver.